Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou falar para vocês um resumão sobre o meu estágio no laboratório de patologia. Primeiramente, eu consegui rampear esse estágio, né, uma gíria que a gente fala, né, como que eu consegui. Eu basicamente, né, tive um pouco de cara de pau ali, né, mandei mensagem no laboratório, consegui o número da veterinária e aí coincidiu que pro dia que eu tinha disponível, o estagiário estava saindo, que é na sexta-feira. E aí a gente combinou, eu comecei e tô lá. Basicamente foi isso. Mas, por exemplo, quando eu estagiava em outra clínica, o processo foi um pouco diferente. Eu tive que fazer um currículo, conversar com a moça ainda, enfim, para poder dar certo. Então, cada processo seletivo, ele é um pouco variado, né? Depende da clínica, depende do lugar onde você vai fazer, qual que vai ser a sua função. Mas, geralmente, o processo é esse. Você faz um currículo com todos os seus dados ali, contando a sua experiência, o que você já fez na faculdade. Às vezes tem uma entrevista que você vai precisar fazer e tal. E aí, né, se você for selecionado, você consegue o estágio. Basicamente é assim que funciona, ou pode ser mais simples, né? Você apenas fala com a pessoa, vai que dá certo, e aí, né, já deu. Bom, como eu falei no vídeo passado, a patologia veterinária é uma especialidade dentro da medicina veterinária e ela tem uma importância fundamental, porque é através dela que a gente consegue ter a confirmação da maioria dos diagnósticos. E eu falo confirmação porque nem sempre a gente vai ter uma confirmação exata para fechar um diagnóstico. Mas os exames laboratoriais, eles são um aliado na hora de construir o raciocínio clínico do médico, certo? Então, nesse vídeo eu vou dar dicas gerais também do estágio, falar das minhas funções. Basicamente, se você quer ser um bom estagiário, uma boa estagiária, você tem que buscar ter algumas qualidades, né? Por exemplo, buscar ser uma pessoa organizada, buscar estudar antes do estágio. Então, quando eu fazia estágio na internação, eu tentava aprender muito sobre a questão prática, né? Como que faz um acesso, como colocar na fluidoterapia. Apesar de só ter feito um acesso uma única vez, eu buscava estudar muito sobre isso para que, na hora que os procedimentos fossem acontecendo, eu não ficasse tão em cima do veterinário. Claro que é importante, você tá ali para aprender, mas também não é assim que funciona, né? Você não vai estar atrapalhando em alguns momentos para que você possa aprender. Não é muito bem assim, a gente tem que ter muito bom senso nessa hora, certo? E nunca vá para o estágio totalmente despreparado. Por quê? Porque por mais que o veterinário o qual você está acompanhando entenda que você está ali para aprender, você tem que buscar estudar antes, né? Para que você não faça perguntas tão óbvias ou então perguntas assim que poderiam ter sido sanadas se você tivesse tido um pouco mais de zelo e ter estudado, até para você aproveitar melhor do estágio. É interessante que você faça isso. Aqui na descrição eu vou colocar o nome dos livros que a veterinária lá do laboratório, fofa, maravilhosa, deixou pra gente estudar. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, ela sempre manda algum material, alguma sugestão para que a gente possa estar pesquisando, né? Porque como ela já é da área, ela conhece os melhores materiais, digamos assim. E é isso que eu tenho buscado fazer. Entre as minhas disciplinas desse semestre, eu busco conciliar com os estudos das coisas do laboratório, até porque para que eu possa aproveitar é, da melhor forma possível e possa realmente tirar disso o maior proveito. Eu não gosto tanto dessa parte laboratorial, já falei pra vocês, eu gosto mesmo da clínica, mas o laboratório e o consultório, eles andam lado a lado. Então, assim, o veterinário, ele tem que saber identificar um parasita na lâmina, ele tem que saber fazer a leitura de um hemograma, ele tem que saber, na hora lá da urocultura, entender como é que funciona. Então, por mais que não seja da área da clínica, ele tem que entender algumas coisas, mas foi nessa área. E isso eu já deixo como dica pra vocês, né? Por mais que nesse momento você não se identifique com uma área, às vezes acha que não seja relevante, eu acho que toda experiência conta. Por exemplo, eu não tenho interesse na área de grandes, porém tô doida pra fazer um estágio nessa área. Pra poder ter, assim, um repertório maior na minha bagagem, também saber como é que é, mesmo sabendo que eu não quero, né? Não tenho interesse em trabalhar com isso. E outra coisa, é muito importante a gente nunca fechar uma porta. Por quê? Porque a gente não sabe, né, se vai que não é ali, né? Não sei. Então, assim, principalmente a gente na graduação, quando a gente começa a ter as coisas mais claras, eu falo a gente, mas eu tiro por mim. Tem essa mania de não, é isso e tal, mas assim, toda vez que eu fecho a porta a uma possibilidade, eu acabo me isolando no meu mundinho e é só aquilo ali, não é bem assim, né? Principalmente pra quem tá na graduação ainda, certo? Sobre as minhas funções no laboratório, basicamente, eu tenho pouco tempo, né? Então, assim, eu tô aprendendo ainda a técnica do hemograma.
E depois a gente vai passar para outras técnicas, né? A veterinária vai me ensinar as outras. Mas basicamente eu já atuei na digitalização dos exames, que é pegar os resultados, né? Colocar os dados lá, colocar o que foi que deu, salvar e deixar para a moça enviar para as clínicas, né? Porque no laboratório que eu faço estágio, nós pegamos exames de outras clínicas. Tem os próprios da demanda ali da clínica, mas também tem de outras regiões, de cidadezinhas menores, né? Então, basicamente, a digitalização dos exames é uma das funções do estagiário. O veterinário também faz, mas assim, eu faço ali para aprender sempre com a supervisão dele, né? Já fiz, aprendi como é que faz o esfregaço, né? Eu não fiz nenhum exame ainda, eu tô só nessa fase de aprendizado. E manutenção e organização do laboratório como um todo, né? Às vezes quando precisa de alguma coisa eu vou. Então, assim, como estagiário, eu acho que a gente tem que se colocar à disposição para poder realmente mostrar que você está ali tanto interessado em aprender como também em trabalhar. O estágio é uma forma muito importante de você fazer contatos profissionais, mesmo que, sei lá, você tenha decidido começar a estagiar no primeiro semestre. Alguns lugares nem aceitam, né? Mas na maioria sim. Então, assim, nossa, o fulano, eu sei quem é esse veterinário fulano, ele estagiou comigo, então ele foi estagiário de um colega meu, não sei o que, e tal. É importante que a gente faça esses contatos. Sim, os materiais que eu levo pro estágio. Eu levo meu pijama cirúrgico, geralmente eu me troco lá no laboratório, porque eu acho que é mais higiênico, né? Eu levo meu jaleco também. Sempre sapato fechado, porque no laboratório, como na clínica como um todo, pode acontecer algum acidente. E o uso de sapato fechado é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Eu levo também um caderno de anotações, que é o mesmo que eu tinha do outro estágio. Eu sou, assim, muito visual, então muitas coisas eu desenho, eu anoto, para que depois eu possa lembrar que fique mais fácil. Eu levo meu esteto também, por mais que nesse estágio não tenha um contato direto com o paciente, eu levo, né? Vai que, como diz minha mãe, eu não tô levando na mão, então eu deixo ali. E basicamente é isso que eu levo de material pro estágio. Aqui tem a imagem de algumas lâminas, algumas coisas que eu já visualizei no microscópio, a gente já viu sobre citologia, ó, sobre exame otológico, já teve esfregaço, né? Tem um esfregaço que eu fiz essa semana, eu fiquei mal feliz porque realmente eu consegui fazer depois de muitas tentativas. Não ficou perfeito, mas assim, né? Eu tô no caminho ainda. Já vi ácaro na lâmina e é muito assim, engraçado a gente ver ele se mexendo. Como as coisas começam a realmente tomando forma e como isso acaba gerando na minha cabeça uma possibilidade. Como assim? Por exemplo, semana passada teve lá na clínica um cachorrinho com sarna negra. E aí, quando a gente foi coletar, pelos sinais patognomônicos que o cachorro estava apresentando, já veio na minha cabeça imediatamente isso. Realmente era, né? Ele estava com Demodex canis, mas assim, a gente também não pode fazer esse diagnóstico totalmente presuntivo. Acaba que do meio para o fim fica um pouco automático. Mas é sempre importante a gente relacionar as outras coisas, porque como eu falei sobre a questão da carreira, né? Se a gente fecha uma porta, as outras possibilidades elas não conseguem mais serem visualizadas. Do mesmo jeito, se eu olho para o animal e digo que, não, ele tem, é isso aqui. Eu não vou conseguir deduzir o meu raciocínio para outra forma ou pensar que poderia ser outra coisa, né? Eu pensar em outros diagnósticos diferenciais. Basicamente é isso. Eu sei que eu tenho essa habilidade de tratar de vários assuntos em um tema. Não é bem habilidade, tá, gente? Foi ironia, mas assim, eu sei que eu fugi um pouco do assunto nesses últimos minutos. Mas enfim, eu sou assim, meia culpa, né? Mas assim, eu espero mesmo que esse vídeo tenha sido servido, assim, para você ter uma noção geral de como que funciona o estágio no laboratório. Claro que é sempre de uma forma muito geral, né? E eu espero que isso te incentive a procurar também estagiar, porque, pelo menos eu tiro por mim como estudante, o estágio é uma forma onde eu consigo visualizar na prática o que eu aprendo na faculdade. E nas vezes que eu não consigo estagiar, né, quando eu não estou em nenhuma clínica, em nenhum lugar, eu me sinto muito motivada, porque essa prática é importante, né, para que você, nossa, então o que eu estou fazendo, ele vai servir para isso e isso. A gente sabe disso na faculdade, mas as coisas na prática, na situação ali, elas são diferentes e você
Começa a perceber isso e também para te dar uma certa maturidade profissional, entender que nem sempre é do jeito que a gente estuda na faculdade, acontece uma coisa ou outra, a gente tem que saber realmente lidar com os tutores, tem que ter muita experiência em conversas, em solução de problemas, esse tipo de coisa. Mas no mais é isso, eu espero que as minhas ideias confusas tenham tentado mostrar para vocês um pouco dessa experiência. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.